aqui no 15º episódio do nosso canal @LogatCast. É uma imensa felicidade estar aqui novamente. E hoje eu tenho uma convidada assim, muito especial, que faz um trabalho espetacular. Eu não tenho outra palavra, é espetacular o trabalho dela. Ela trabalha deixando as crianças com os dentes mais bonitos, porque ela é odontopediatra. E não só os dentes, né? Fazer aquela transição do dente de leite. É maravilhosa, gente. Não tem outra pessoa melhor para cuidar do dente das crianças. E vocês vão conhecer hoje a doutora Antine Figueiredo, maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada, Luana. Estou muito feliz de estar aqui nesse dia tão especial. Eu fico até emocionada porque foi realmente um dia muito marcado por Deus, né? Um dia que demorou a acontecer, mas ele chegou, ele veio, cheio de emoção. E eu tô aqui para contar e abrir um pouquinho o meu coração para contar para vocês a minha história, que é uma história muito bonita, né? De legado, de amor, né? E eu, na verdade, gosto de dizer que a odontologia... Eu sou a Antine Figueiredo Lopes, né? A odontologia me escolheu e... Antine Figueiredo Lopes, eu nasci dia 7 de março de 1976 e foi assim, eu fui um presente de Deus para minha família, né? Eu fui muito esperada pelos meus pais, e meu pai já andava com o meu nome, com o meu chaveirinho Que lindo! No carro. Ele me contava muito isso, e infelizmente ontem fez 11 meses que ele partiu, né, desse plano, mas eu tenho certeza que ele está aqui nesse momento agora Sem também. Sem dúvidas. Cuidando de mim. E eu tenho uma mãe maravilhosa, que é a minha melhor amiga. Os meus irmãos, os 3 são professores de educação física, são presentes na minha vida também. E, assim, a minha história na odontologia, ela foi... Na verdade, ela começou na infância, né? Eu sempre fui uma menina, né? Uma adolescente muito, muito espiritualizada, né? E quando eu fiz a minha primeira comunhão com 9 anos, eu fui muito tocada pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E nessa época, Deus já tinha me apresentado a odontologia, né? Nossa! Porque eu fui atendida por uma profissional muito especial, que é a doutora Lucy, a minha odontopediatra, escolhida pelos meus pais. Que linda! E ela me cuidava com tanto zelo, com tanto amor, que eu tenho certeza que ela não sabia disso, mas ela deixou uma sementinha no meu coração, assim, para que eu amasse a profissão. E aí, é claro que eu ainda não tinha uma escolha consciente, né, da coisa, mas isso foi acontecendo conforme eu fui crescendo. E aí, quando eu terminei o meu 3º ano, eu tive a certeza de que eu realmente queria fazer odontologia, que o sonho da minha vida era ser dentista. E Deus, como faz tudo muito perfeito, né? Ele, no ano que eu estava tentando vestibular para odontologia, ele me apresentou o meu marido, que é o homem da minha vida, que naquele ano também estava se formando em odontologia, que é o Dr. Marco Antônio Xavier Lopes. Ele que assim, foi um legado de amor para a minha vida. Ele me ajudou, né, a conquistar esse sonho, porque ele já estava se formando e eu ainda estava começando naquela sementinha ali. E Deus une propósitos, né? Verdade. E aí ele juntou a tua vontade de ser uma dentista com um namorado que, né, se tornou naquela época, que já estava se formando, e para juntar vocês dois, né? Que coisa linda! Com certeza, é lindo demais. E aí, demais. Assim, e a gente seguiu junto, claro que numa vida de muita luta, né? De muitos desafios, mas também de muita alegria, de muitas vitórias. E para o presente de Deus, a gente ainda teve os nossos filhos que escolheram, hoje estão com 19 anos, o Matheus e a Isabelle. Eles escolheram a nossa profissão e isso foi assim um presente mesmo de Deus pra gente. Nós não forçamos nada, foi uma coisa espontânea deles. E foi muito bacana, assim,
essa trajetória, né? E eu amo cuidar de pessoas, eu amo cuidar dos meus amigos, da minha família, das pessoas que eu amo. Então, assim, cuidar de criança realmente foi foi um presente de Deus para mim. Eu não imaginava, porque quando eu me formei, eu não tinha ideia de que eu queria ser odontopediatra. E aí o que, na verdade, me incentivou foi porque eu fui trabalhar num lugar muito carente do Rio de Janeiro, né, que é Belfor Roxo, e lá nós tínhamos uma clínica e eu atendia muitas crianças carentes, muitas crianças necessitadas, né, desse acolhimento odontológico. Eu pegava crianças com 2 anos que não existiam mais dentinhos, né? Nossa. Era tudo resto radicular, era tudo caquinho. E assim, eu acho que eu fui escolhida pelo Senhor, sabe? Para poder escolher essa especialidade. E depois o tempo passou, eu acabei me reinventando também na pandemia. Fui fazer também a harmonização orofacial, que é um presente para mim também. Cuidar das pessoas que eu amo, né? Cuidar da minha família, cuidar do meu esposo. Então, assim, a harmonização veio também para somar na minha profissão, né? Eu já estou cirurgiã dentista há 26 anos, completei agora em janeiro, 26 anos de formada. E é com muito orgulho, assim, que eu falo que ser odontopediatra a gente precisa ter um dom, né? Porque não é fácil. A gente não trata, a gente não cuida só da criança em si. A gente abraça toda a família, né? É muito lindo esse teu trabalho. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa amar. Porque não é só você estudar e focar naquilo para você executar aquilo. Você precisa ter o dom da coisa, porque é difícil. E, assim, graças a Deus, a minha equipe maravilhosa, o Odonto Lopes, eu consigo realizar esse trabalho, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente caminha com a ajuda de pessoas que Deus planta, que Deus coloca na nossa vida. E é um prazer estar aqui, Luana. Essa é um pouquinho da minha história. Eu curto muito falar, mas assim, em entrevista eu sei que eu fico um pouco mais nervosa, ansiosa para falar. Não sou como meu marido que flui. Mas é assim, né? São duas pessoas diferentes que se unem e fazem uma explosão de filho bonito, né? Uma explosão de filhos bonitos. Demais. Maravilhoso. E assim, vindo para a odontopediatria, eu que sou mãe, né? Quando a gente encontra uma cárie no dente do nosso filho, a gente se sente muito culpada, né? Nossa, o que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Onde foi que eu errei pro meu filho ter uma cárie? O que você costuma dizer para essas mães quando essas mães chegam para você culpadas porque o filho tá com cárie? Olha, Luana, eu sempre peço para a mãe respirar e não se culpar, porque a culpa ela paralisa. E o que a criança, na verdade, precisa é de cuidado, um cuidado todo especial, né? E isso nada melhor do que uma mãe pode fazer pelo filho, né? E claro que com a minha ajuda também, né? E ela precisa confiar no profissional que ela vai escolher. A lesão de cárie não é uma coisa incomum. A gente pega crianças com menos de 2 anos de idade com lesão cariosa. Nossa! E assim, é um cuidado muito importante. A prevenção é uma coisa muito inteligente, né? Então, as pessoas precisam procurar mais o profissional de uma forma mais precoce mesmo, para que isso não aconteça, né? De fato, para os filhos. Porque é uma realidade e acontece toda hora. Infelizmente, as pessoas ainda hoje não valorizam, né? Acham que não precisam. Eu até me lembro que eu acho que a primeira vez que fui no dentista eu devia ter uns 10, 12 anos. Então, olha quanto tempo, né? Os meus pais, minha avó, né? Que eu fui criada pela minha avó, demorou para me levar num dentista. E as crianças, os pais acham que é um dentinho de leite, é só um dentinho de leite, ele vai cair. Mas ele tem uma sequência cronológica para seguir, né? E ele vai cair na época certa que foi programado para isso. Então, assim, precisa de cuidado, precisa de tratamento, entendeu? E eu acredito que às vezes as mães ficam com medo de levar as crianças no dentista por conta do medo que a criança tem de ir no dentista. Você atende essas crianças que têm medo? Por que será que elas têm esse medo do dentista? Olha, Luana, o medo, ele
nasce, os dois únicos medos que nascem no ser humano é o medo de cair e o medo de barulho. O medo de dentista, ele é construído. Então, essa construção, ela vem com a ansiedade dos pais, com a forma como os pais lidam com a criança, às vezes, de repente, levando o conhecimento para o filho de que o dentista é uma ameaça, de que o dentista vai ser uma experiência ruim. E é isso que gera o medo e a ansiedade na criança, entendeu? Entendi. E aí ele talvez fique com medo de ir porque o próprio pai ou a própria mãe teve uma experiência ruim. Sim, com um dentista, e a criança ouve, né? Porque os filhos são fruto dos meios, né? A criança ouve e às vezes eles ficam com medo tentando proteger o filho, fica com medo de levar no dentista para não traumatizar. Porque às vezes até o próprio pai e a mãe tiveram experiências ruins, né? Num passado. Então, assim, eles acabam levando isso para a vida da criança, do filho. E aí isso gera esse desconforto, né? E a criança, às vezes, a mãe fica com essa preocupação de dar um primeiro passo por conta dessa experiência negativa que ela teve no passado, entendeu? Então isso pode ser mudado, né? Entendi. E que bom, né, que pode ser mudado, né? Que bom que a doutora Antine existe. Maravilhosa. E quais são os erros, além desse, né? Mas quais são os erros que você vê os pais cometendo sem perceber, né, ao longo da jornada da criança? Porque eu sei que você atende desde a vida intrauterina, né? Isso, sim. Né? Então, quais são os erros que os pais cometem em não levar ou não buscar a ida ao dentista? Olha, Luana, eu acho que o primeiro erro é deixar trazer como uma ameaça, ir ao dentista ameaçando, assim, mentir, não falar com a verdade, entendeu? Eu acho que ele precisa, na verdade, deixar fluir, deixar o profissional tomar conta desse cuidado, porque senão ele transfere aquela vivência dele, né, do pai e da mãe, para a criança. Então, assim, eu amo atender crianças de primeira vez, porque aí eu consigo doutrinar do meu jeitinho, sabe? Porque às vezes a criança já vem de um outro profissional muito traumatizado e aí é mais difícil da gente poder lidar com a situação, porque eu preciso modificar todo aquele trauma, sabe? E começar do zero, assim, com aquela criança. E, assim, muito importante, o olho no olho, a confiança da criança e dos pais também, né? Porque, às vezes, eles vêm muito pesados, de uma sobrecarga muito pesada e acaba que isso influencia um pouco no meio também, né? No comportamento da criança, no profissional. É verdade. E por que você defende tanto a ida tão precoce, né? Quando você fala, eu sou odontopediatra desde a vida intrauterina. Por que você defende tanto esse ponto de ir o quanto antes, né? No dentista, precocemente? Por que você levanta essa bandeira? Porque eu acho que se a gente adiar, o processo pode ficar mais dolorido, sabe, para a criança. E a gente precisa acolher os pais grávidos, na verdade, né? Eu faço uma consulta de pré-natal odontológico em que eu faço uma orientação para os pais, para a mãe e para o pai, para poder receber toda aquela orientação de quando os filhos chegarem, eles visitarem o profissional no primeiro mês do nascimento. Isso não é uma coisa muito comum, né? É difícil os pediatras encaminharem a criança ao nascer. Então, eu preconizo muito isso. Eu estudei a odontologia intrauterina com uma professora maravilhosa em Araraquara, a doutora Flávia Coniche, que passou muito conhecimento bacana, né, de que a vida bucal, né, a prevenção bucal, que é um método inteligente, ela começa desde o ventre materno. E as pessoas não sabem disso, porque a gente precisa cuidar da mãe para que a criança chegue sem problema, né? Então, assim, por isso que eu acho que o meu foco é realmente essa prevenção, a prevenção precoce para que esse problema não seja gerado um trauma, né,
esse adiamento da criança ao primeiro contato com o profissional, porque na verdade a primeira consulta ela é para criar vínculo, sabe? Então, assim, as pessoas acham que só tem que ir ao dentista quando já tem o problema instalado. E não, pelo contrário. A gente precisa procurar um profissional para receber a orientação certa, para poder caminhar naquele desenvolvimento bucal, né, da criança, sem problemas, para ela poder crescer livre desse peso, né, que os nossos pais carregaram de ir ao dentista como uma coisa ruim. Então, esse processo ele pode ser leve, ele pode ser tranquilo, pode ser seguro, mas isso depende muito do profissional que os pais escolhem, entendeu? Entendi. E assim, os pais grávidos, principalmente a mãe, ela ouve muito, eu ouvia muito como estava grávida, e tá grávida, não pode ir no dentista. Eu não sei se isso ainda hoje o pessoal ouve. Não. Mas assim, não pode ir no dentista. E porque não pode levar anestesia. Então, assim, são muitas coisas que a grávida ouve e que ela não sabe nem se é verdade, se não é. É, tudo mito. Na verdade, tudo mito, né? A gente precisa sim cuidar da gestante. Inclusive, eu cuido dentro da odontologia intrauterina da gestante. E a mãe grávida, ela vai logo no primeiro mês do nascimento para receber as orientações. Se ela precisar de um tratamento odontológico, ela pode estar realizando esse tratamento no segundo trimestre da gestação, que é um período mais tranquilo, que o bebê já está todo formado. Então, assim, ela pode tomar anestesia, ela pode sofrer cirurgia dentária, ela pode fazer os procedimentos de restauração, sem problema nenhum, quando o bebê já está todo formado. Então, no segundo trimestre seria um momento oportuno, né, ideal para que a mãe gestante possa realizar o tratamento odontológico, é isso. Ah, entendeu? muito bom, porque eu ouvi isso quando eu estava grávida, né, por 2 vezes eu ouvi isso, e dos mais antigos, né. Então aqui também é o lugar de tirar essas dúvidas, né? Verdade. E assim, o seu diferencial, assim, no meu ver, diferencial da doutora Antini, além desse cuidado, desse carinho, desse jeito meigo que toda criança ama ser cuidada, é você atender crianças atípicas, né? Hoje a gente tem aí, né, o diagnóstico, a gente sabe que antigamente a gente não tinha esse diagnóstico e hoje a gente tem os diagnósticos que ajudam a criança a ter uma qualidade de vida melhor. E o que muda no seu atendimento? O que muda quando a criança ela é atípica? Ela tem alguma condição especial? Olha, Luana, na verdade, o que eu gosto de observar mais é a criança, né? Porque toda criança, mesmo ela sendo atípica ou não, ela é uma criança. Ela tem a sua personalidade própria, né? Então, ela precisa confiar no meio, no ambiente. O ambiente diz tudo para ela. Então, assim, a técnica do dizer, mostrar e fazer é uma técnica que eu pratico muito no meu dia a dia, né? Porque a criança precisa saber, entender o que eu vou realizar, eu preciso mostrar para ela antes de executar. E isso gera uma confiança, não só na criança, também nos pais que estão acompanhando. Eu sou uma profissional que eu não gosto de deixar os pais lá fora, eu gosto de que os pais interagem com a gente dentro do consultório, né? Então, assim, eu preciso da ajuda dos pais ali, porque eles são um apoio para a criança que tem, assim, um medo do desconhecido. É a primeira vez que ela vai num ambiente, ela não conhece, ela não sabe, na verdade, o que vai acontecer. Então, eu preciso dos pais ali para me ajudar. Esse apoio moral dos pais é muito importante. E, assim, tem profissional que já não faz desse jeito. Tem profissional que não deixa os pais entrarem, acompanhar a consulta. Mesmo as crianças sendo atípicas? Sim, tem profissionais que preferem que os pais fiquem na recepção, entendeu? Eu não gosto, assim, de atender desse jeito. Eu gosto que os pais participem de tudo, sabe? Para que eles vejam como é importante, assim, a presença deles. E eu também gosto de dar, durante o meu atendimento, a orientação devida em relação à higiene bucal, que é muito que deve acontecer muito precocemente, sabe? Os dentes, assim, quando chegam os primeiros dentes, é importante demais esse cuidado, né? Porque a criança faz lesão cariosa. E essa lesão é por conta de acúmulo de biofilme, de placa bacteriana que está ali, e ela vai se transformando a cada dia, ela vai ficando mais pesada. Eu pego o bebê de 2 anos que tem tártaro. Nossa! Que tem cálculo gengival por conta de uma higienização precária. Então, assim, é muito importante, sabe? Esse acompanhamento e
E essa interação dos pais na minha consulta, dentro da minha sala clínica. Entendi. E a criança consegue resolver fazer um tratamento sem sofrimento? Sim, com certeza, na maioria das vezes. Porque para os pais isso é tão difícil. Mas, na verdade, a criança não sofre, porque a gente vai... O olho no olho do profissional, ele diz tudo, sabe? A criança precisa se sentir acolhida, precisa sentir confiança no que eu vou fazer. E, assim, o mais importante para que não gere esse sofrimento é a gente falar a verdade, a gente não esconder as coisas, né? Porque a criança, por mais imatura que ela seja, ela precisa interagir, né, com tudo que eu vou fazer, porque senão... É claro que existem as crianças que são mais difíceis, Sim. que não tem jeito, a gente precisa buscar outros meios para poder atendê-las, mas na maioria das vezes eu consigo executar tudo sem precisar fazer uma sedação, por exemplo, né, inalatória, que eu sou habilitada, né? Então, assim, nunca é a primeira opção a sedação. Porque os pais acreditam, né, que quando eles ouvem aquele motorzinho, eles acham que a criança está sofrendo. Então, para os pais, eu acredito que seja esse desafio, né? Então, tenho certeza que quem está aqui ouvindo o nosso podcast, tenho certeza que vai agora ter mais segurança de levar numa pessoa habilitada, demais, né? E vai ter essa segurança aí. E assim, eu sempre falo, né, Deus une propósitos, né? Como eu falei que você e o Dr. Marco Antônio, né, tiveram esse propósito de Deus de se encontrar. Também não foi por acaso que nós nos encontramos, né? Verdade. Eu falei quando eu entrevistei o Dr. Marco Antônio, nos episódios lá atrás, acho que foi o 10º episódio que eu fiz com ele, e a gente conversou sobre nossos valores, né? Que uma coisa que eu peço muito a Deus é que Deus me dê clientes e pessoas, amigos que tenham os mesmos valores que eu. Porque eu acho que isso é muito importante. E aí Deus vai me apresentando, né, as pessoas com que eu devo caminhar. E vocês foram assim. Você e o Dr. Marco Antônio, eu sou muito grata por esse carinho, essa amizade, né? Enfim. E nós somos pessoas de muita fé, né? É verdade. Como que você coloca a fé nos seus atendimentos, né, sem ter que misturar muito as coisas, porque a gente sabe que a gente atende pessoas de todos os tipos, de vários tipos de fé. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, Luana, na verdade, não é sobre religião, né? É sobre propósito, né? E a fé, ela me ajuda, a minha fé me ajuda a sustentar o tratamento da criança, porque você imagina, não é uma responsabilidade, é muita responsabilidade, não é uma coisa muito fácil lidar com a família, lidar com as crianças que são atípicas, que são difíceis. Às vezes elas não têm nenhum diagnóstico feito, mas elas são crianças de comportamento difícil. E eu preciso tentar domar essas feras, né? Porque elas vêm e assim... Então, assim, eu acho que a fé me ajuda. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Desde a minha infância, né? Porque eu cresci num lar cristão, então, assim, nós somos católicos, meus pais frequentaram por muito tempo e praticaram, né, o encontro de casais, e hoje eu e meu esposo, a gente também frequenta, né, na nossa paróquia lá em Marechal Hermes, Nossa Senhora das Graças, e a gente tem um trabalho muito bonito com casais lá. E eu acho que isso é o que me move todos os dias. E o que seria da gente se a gente não tivesse, né, esse apoio espiritual, né? Isso aí é a nossa fortaleza, na profissão principalmente. É verdade. Vocês são inspiração para muitos casais, com certeza. Eu tenho certeza que Deus também escolheu para estar nessa pastoral, porque vocês são inspiração para muitos casais. Amém, eu tenho certeza disso. E me diz uma coisa, o que uma mãe precisa observar para escolher uma odontopediatra? Porque hoje a gente está assim com a internet, né? Hoje a pessoa está procurando uma odontopediatra, às vezes para atender um filho atípico, e com esse desafio do medo do dentista. O que você acredita que a mãe precisa observar para escolher uma odontopediatra? Eu acho que o mais importante é saber se o profissional olha olho no olho com a criança.
porque essa confiança que o profissional passa para a criança é fundamental para a gente poder seguir e para o tratamento fluir, né? E então, como eu falei antes, essa técnica do dizer, mostrar e fazer, isso é uma coisa que precisa acontecer. Então, a criança precisa confiar no profissional. Então, é isso que eu acho que precisa acontecer, né? Tem que ter esse feeling, né, do profissional com a criança, porque não adianta ser uma coisa automática. A gente pode ter muitos currículos, muitos estudos, mas assim, se você não tiver esse dom de lidar com a criança, esse carinho, esse carisma, eu acho que não flui, o tratamento não flui, entendeu? E os pais precisam confiar nisso, porque senão não rola. É verdade. E o que você diria para uma mãe que é insegura com relação ao dentista? Eu diria para você, mãe que é insegura, que você pode ser forte e corajosa, e você pode procurar um profissional que possa te pegar na mão, te pegar no colo, se possível, para você poder caminhar junto com o seu filho, porque ele precisa desse cuidado. E às vezes o que você passou no passado não é o que a gente quer para que o seu filho trilhe no futuro. Então, assim, eu preciso te dizer isso, que se você chegou até um profissional capacitado para poder acolher e receber essa criança, eu acho que você tem que dar esse passo mesmo, sem medo, porque você não precisa caminhar, né, nesse legado sozinha. A gente está aqui para te ajudar, né? O profissional da saúde, ele está aqui para te ajudar. E assim, a odontologia, ela também não caminha sozinha, a gente conta com outros parceiros, a gente tem psicólogos amigos, a gente tem fonoaudiólogas que ajudam a gente, profissionais que trabalham com aparelho dentário, porque às vezes a criança também fazem alguns hábitos deletérios, que isso também compromete a saúde bucal da criança, né? E aí tem mãe que tem a dificuldade de tirar a chupeta da criança, e a chupeta causa mordida aberta, o dedo causa deformação dentária também, a amamentação prolongada também, principalmente a amamentação feita pela mamadeira, né? Que não é uma amamentação natural. Tem uma idade que você recomenda que a criança pare de usar mamadeira chupeta? Na verdade, eu fui uma mãe de gêmeos, né? E eu fui uma inspiração para os meus clientes, porque eu amamentei exclusivo 6 meses. Nossa! Nem água eu dava para os meus filhos, porque eu sabia que o meu colostro, o meu leite materno, ele era suficiente para aumentar a imunidade dos meus filhos e fazer com que eles crescessem saudáveis. Então, assim, mas a gente recomenda que seja orientado também pelo pediatra, mas a amamentação noturna, principalmente com mamadeira, ela é uma amamentação muito que traz malefícios, né, para a criança, porque a criança pode fazer lesões cariosas. Então, que aí dorme, né? Então, até os 2 anos, a gente até a gente até orienta que a mãe faça a amamentação, mas ela precisa estar acompanhada com a higiene bucal, com a escovação, porque senão a gente tem mais malefício do que benefício em relação à doença cárie. E ela tá aí, ela se instala mesmo facilmente na primeira infância da criança. Nossa! Tem crianças que perdem dentes antes do tempo, né? Antes do tempo cronológico que o dente cairia naturalmente, ela perde antes por conta de uma infecção. Eu já internei, Luana, crianças com 2, 3 anos na UTI. Nossa. Por conta de uma infecção dentária, né? Meu Deus. Então, assim, é muito sério, é preciso esse cuidado, sabe? Esse zelo, esse olhar mais incisivo nessa questão, porque não é só nascer e levar só ao pediatra. O odontopediatra também faz parte desse ciclo, né, da infância da criança. Da prevenção como um todo, né? Com toda certeza. Ah, muito bom. E você falou para mim que você é uma profissional habilitada a fazer a sedação consciente, né? Mas quando você fala de sedação, acredito que as mães também sentem alguma insegurança. Com certeza. Né? Isso é seguro? O que você diria para as mães
que precisam, né, fazer essa sedação consciente em seus filhos? O que você fala para elas quando você fala, olha, a gente vai precisar sedar? E aí, como que funciona essa sedação consciente? A sedação é um método muito seguro, tá? E ela traz segurança não só para a criança, mas também para a família. Mas o profissional precisa estar habilitado para poder executar. O ambiente tem que estar todo preparado. A gente precisa ter protocolos rígidos de segurança para que não aconteça nenhum problema. Mas a sedação, quando ela é indicada, porque ela não é a minha primeira opção, eu sempre consigo fazer os meus atendimentos sem indicar a sedação consciente, mas ela é necessária em algumas crianças, porque são crianças muito fóbicas, de comportamento muito difícil, e às vezes quando a gente não indica ela, o malefício pode ser bem maior do que o benefício. Então, assim, às vezes a gente fica... Os pais querem fugir da sedação de todo jeito, mas, assim, às vezes ela é um complemento que precisa, né? Que vem para ajudar o tratamento, a fluidez do tratamento, porque senão a gente não consegue, a gente fica paralisado também pelo comportamento difícil da criança, né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com qualquer movimento que a gente faz dentro do consultório, né? Então, assim, a gente tem que evitar tocar muito na criança, porque os pais podem entender de uma outra forma. Então, assim, todo esse cuidado é importante, né? E a sedação veio para ajudar. Com segurança, com toda certeza. E a sedação, ela é mais para as crianças atípicas, porque você é especialista nisso e você tem essa habilidade, né, de lidar com crianças atípicas. Não é todo odontopediatra que a gente sabe que atende as crianças atípicas, né, que tem essa condição. E aí isso é só para as atípicas ou existem crianças que são típicas e também precisam dessa sedação de vez em quando? Luana, na verdade, essa sedação não é só para as crianças atípicas. Pelo contrário, as crianças atípicas eu até tento fazer de uma forma diferente, sem precisar sedar. Mas, assim, tem umas crianças... Porque a sedação consciente, ela precisa de uma maturidade da criança. Se a criança não tem essa maturidade para poder entender que ela vai inspirar, inalar aquele gás, né? E para poder relaxar, se ela não tem essa maturidade, ela não deixa. Se ela tiver um comportamento difícil, ela não deixa. E às vezes a gente precisa contar com a ajuda de outros profissionais. Por exemplo, um médico anestesista que vem ao consultório para poder colocar a criança numa sedação moderada. Aí a criança dorme mesmo. E ela não vê nada do que está acontecendo durante o procedimento. Tem casos que a gente precisa partir para essa situação mais profunda, moderada, na verdade, né? E aí, mas a maioria das crianças, eu vou te falar, em 26 anos de profissão, foram poucas as crianças que precisaram sedar. Porque eu consigo, com o meu jeitinho, assim, fazer com que elas confiem no meu trabalho. E, assim, é todo um processo, sabe? Não é... O primeiro dia, aquela consulta não veio para poder... a gente tratar. Ela veio para a gente poder se conhecer, para um bate-papo, para a criança poder criar um vínculo. Então, é isso. Ai, maravilhoso, nossa. Então, assim, a sedação consciente não tem nada a ver com anestesia. Não. Você falou, mesmo que a gente você falou que são duas opções, né? Que às vezes precisa sedação consciente e raramente, não é isso? Raramente precisa de uma sedação, né, que é com anestesia. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando o paciente está sedado, mesmo que seja com a inalação, com óxido nitroso e oxigênio, que é uma mistura desses dois gases, ele mesmo assim precisa de uma anestesia do dentista, porque essa sedação, ela não bloqueia a dor do paciente. Então a gente precisa complementar a anestesia bucal dentro da boca, né? Então, assim, mas em relação ao médico anestesista, quando o paciente não vai cooperar com essa sedação consciente, e aí a gente tem que buscar uma sedação um pouco mais moderada para poder o paciente dormir e relaxar. E não ver nada, porque aí a gente consegue, por exemplo, as crianças que têm, que são abaixo de 6 anos, a gente evita fazer essa sedação moderada dentro do ambiente de consultório, né? Porque a criança é mais complexa do que o adulto. E então a gente faz essa sedação a partir dessa idade, né? Depois de 7, 8 aninhos é uma segurança maior. Tem uma maturidade maior, né? Isso. Mas a sedação consciente, ela pode estar usando, a gente pode estar usando ela até com 1 aninho de idade. Só que a questão é que
a criança não tem maturidade para receber a máscara, porque é como se fosse uma... Fica incômodo para criança. É como se fosse um gásinho de uma nebulização, que a gente coloca uma máscarazinha, um catéterzinho, que a criança respira aquele gás. Mas ela não tem maturidade para fazer, entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente evita indicar esse procedimento. Mas a maioria dos pacientes não precisam, porque eu consigo fazer com que o tratamento flua naturalmente, sem esse recurso. Mas esse é um recurso muito seguro. Para os pais que precisam, esse é um recurso muito seguro. Isso é maravilhoso. Poder contar com uma odontopediatra maravilhosa como você e poder ter essa habilidade, né? Estar habilitada para fazer essa sedação consciente deve ser realmente uma tranquilidade para os pais, não tenho dúvida. Maravilhoso. E me fala uma coisa, você que é uma das CEO lá da Odontolopes, né? Do consultório odontológico, junto com o Dr. Marco Antônio, lá vocês têm, além da odontopediatria, tem o Dr. Marco Antônio. Sim, ele trabalha fala com fala pra mim de todas as especialidades que vocês têm lá. Então, nós trabalhamos com a odontopediatria, a harmonização orofacial, onde eu sou especializada também. Eu trabalho com a parte da acupuntura, a gente faz acupuntura voltada para a harmonização, e a acupuntura ela também ajuda nas minhas crianças que são fóbicas, porque eu uso uns pontos estratégicos corporais e também aqui no chamado ponto Rivotril, né? Que a criança relaxa a mente, ela fica tranquila. Então, a gente tem um profissional que faz a parte de ortodontia móvel e fixa, né? A gente faz o Invisalign, que é o Dr. Paulo César. A doutora Bruna trabalha com facetas estéticas. Temos também o Dr. Marco Antônio, que faz a parte de implantodontia avançada. Contamos com outros profissionais quando a gente precisa. A gente tem um bucomaxilo que vem para poder ajudar nas cirurgias complexas de siso, né, que meu esposo não está mais realizando. E a gente também tem o estomatologista, quando precisa de uma indicação, a gente está indicando sempre para esse profissional. E a odontologia é isso, ela é um mix de especializações. Quando a gente não consegue resolver, a gente busca outros profissionais competentes para poder estar nos ajudando. E a Odontolopes é uma família, né? E aí falando de família, vocês têm uma história muito bonita que me conectou muito com vocês, que você começou falando que seus filhos escolheram a odontologia, né? E por isso a Odontolopes. Conta um pouquinho pra gente dessa história, que você vai deixar isso como legado. É uma história tão bonita que me emociona tanto quando fala de filhos, né? Eu que sou mãe, então quando a gente fala de filhos me emociona demais. Conta pra mim o objetivo que vocês já tinham, né? Cada um tinha o seu consultório, e aí vocês criaram o Odontolopes pensando nesse legado. Conta pra mim sobre isso. Foi uma construção muito bacana, né? Porque foram já mais de 3 décadas que a gente está na odontologia, e isso começou lá em Madureira, a sementinha foi plantada lá. A gente começou o primeiro consultório lá em 2000, e aí depois eu me formei em 2001, meu esposo já era formado, e ele foi uma pessoa assim que me alavancou na profissão. Eu fui trabalhar com ele numa clínica que ele já tinha em Belford Roxo, e depois eu fiquei grávida, trabalhei em outros lugares também. Então, o Odontolopes, ela vem de uma história desde lá há 26 anos atrás. E eu fico muito feliz de ter os meus filhos, né, nessa caminhada com a gente, porque eu tenho certeza que eles escolheram uma profissão que devolve sorrisos, né, que aumenta a autoestima, e eu tenho certeza que eles vão voar muito, vão seguir muito além do que a gente conquistou até hoje, porque eles, com a dedicação, com o amor, com o carinho que eles têm também com as pessoas, eles vão cuidar com muito amor, como nós cuidamos, né? E a odontologia é isso, é o cuidar do outro. E cuidar de pessoas é algo assim maravilhoso, né? É o que a gente deixa de legado, é o cuidado com amor.
E eles já acompanham, eles já participam lá dentro da Odontolopes, já veem os procedimentos, eles têm essa curiosidade. Eles ainda na faculdade não começaram a clínica, né? Eles começam esse período, a clínica de radiologia, terceiro período que eles estão indo para o segundo ano de faculdade, terceiro período, e eles já entram em cirurgias com a gente para poder auxiliar. O Matheus gosta muito dessa parte cirúrgica, ele entra muito com o pai nas cirurgias. Isabelle gosta muito dessa parte minha também da odontopediatria, da harmonização. Ela também entra nas cirurgias com a gente. E é isso, gente, o legado que a gente vai deixar para eles. Eu fico tão emocionada quando eu vejo as fotos, assim, né? Como vocês sabem, a doutora Antina e o Dr. Marco Antônio, né, lá da Odontolopes, são nossos clientes da agência. E eu recebo as fotos, eu fico paquerando as fotos antes, né, de fazer os criativos. E eu fico bem feliz, emocionada, vendo tudo com tanto carinho, né? E uma família dedicada à odontologia, dedicada a várias especialidades da odontologia. Então, muito alegra meu coração de ver um propósito tão grande dentro da Odontolopes, né? Porque é muito mais do que só um trabalho. O trabalho é o que vai te sustentar, é o que você sai todos os dias para fazer, mas você sabe que é a sua felicidade, né, que tá levando ali. Por isso seus filhos, acredito eu, que seus filhos escolheram por ver essa felicidade no rosto de vocês. Eles jamais iam escolher uma profissão se não visse essa felicidade no rosto de vocês. Então é muito gratificante para quem olha de fora, ver uma família tão linda, poder estar caminhando junto nessa... Assim como a gente vê família de médicos também, né? Acontece muito, né? Alguns médicos, os filhos são médicos também. Então, é muito bonito ver, né? Eu tenho na minha família o tio do meu marido, era cardiologista, a esposa dele é patologista, a filha dele é patologista. Então, quando você vê, você fica feliz, porque, nossa, isso é um legado. Né? Olha que nossos filhos escolheram não foi uma pressão nossa, não. Foi escolha do coração mesmo, sabe? Isso é muito bom, muito lindo. E a odontologia é apaixonante, né? Cuidar de pessoas é apaixonante. A gente cuida com muito amor e o legado que a gente deixa é esse de cuidado, né? De cuidado com humanização, né? Porque as pessoas estão muito carentes né? desse carinho, desse acolhimento. E o mundo lá fora é muito frio, né? Então, assim, e a Odontolopes, ela tem um acolhimento diferente. Você que já conhece, já faz parte da nossa família, você sabe quando você chega, como você é recebida. Maravilhosa, não dá vontade nem de sair de lá. Por isso que de vez em quando tá por aí, eu tô indo aí, eu quero ir aí. Eu não saio de lá sem meu cafezinho, sem meu cappuccino, sem aquele bate-papo gostoso. É verdade. Porque é realmente uma delícia. Até a gente tá terminando. Passou rápido, né? Eu queria ficar aqui conversando mais, sabendo tudo. É verdade. Os meus filhos não têm medo de dentista. Ai, que delícia, não tem. bom. Desde pequenininho eles a gente se preocupou com tudo isso, mas a gente sabe que não é uma realidade do brasileiro. É verdade. E eu sempre tentei deixar os meus filhos assim, máximo de sem medo possível, né? Porque, como você bem falou, a gente nasce com poucos medos e os outros são implantados, né? É verdade. Então, o que eu puder não deixar eles com medo eu falo que a prevenção é necessário, enfim, não tem jeito, vai ter que fazer, né? Foi o que você falou, falar. E dá certo. Então, eu quero te agradecer por esse bate-papo aqui, que não foi uma entrevista, foi um bate-papo maravilhoso, que eu queria continuar, que eu ficava umas 3 horas aqui conversando com você. Obrigada pelo carinho, pelo seu acolhimento. Muito bom. Tenho certeza que foi um dia especial para mim também. Preparado por Deus. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Quero te agradecer, tá? Pela sua coragem, pelo seu empenho, pela sua profissão, pelo seu servir, pelo seu cuidado, pelo seu carinho comigo, com a minha empresa, com os meus colaboradores, meus parceiros. E também, quando eu vou lá te visitar, você tá sempre lá, corre para chegar para me encontrar. É maravilhoso. Obrigada, tá bom? Luana, eu te agradeço também. Obrigada. Um beijo. E se você também quer fazer parte dessa família, né, aqui na nossa agência, Logato Marketing, se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho
e você diz aqui, eu quero ser entrevistada no próximo podcast, que a gente vai entrar em contato. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Antini, do Dr. Marco Antônio da Odontolopes, eu vou pedir para a doutora Antini dizer aqui nessa câmera o @ da Odontolopes e aonde encontra vocês. Vocês encontram a gente no Via Parque, né? Aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A nossa página lá no Instagram é @odontolopes_RJ. Temos também a doutora Antini Lopes, @harmonizando sorrisos _doutora Antini e o @Dr. Marco Lopes, Dr. Marco Lopes, que faz as cirurgias avançadas de implantes dentários, cirurgias de zigomático, e ele pode, não só ele como eu também, harmonizar você, deixar você com a autoestima lá em cima, e aí você precisa só dar o primeiro passo. E o nosso site, né, odontolopesrj.com.br, que nós desenvolvemos com tanto carinho. É verdade. É um site, assim, que as pessoas elogiam muito quando vêm. Falam assim, nossa, ficou lindo esse site. Então, é um carinho que a gente tem com esse site, porque a gente desenvolveu pensando em vocês, né, com o rosto de vocês, colocando vocês ali, realmente são os donos do negócio ali, porque as pessoas compram de pessoas. Não de empresas, não de coisas, né? Elas compram de pessoas. E vocês estão ali com o rosto estampado, então não deixe de visitar o site da Odontolopes. Eu tenho certeza que você vai amar tudo que você vai ver lá. Tá bom? Com certeza. Então foi um imenso prazer estar aqui com vocês no 15º episódio. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!